Fala, nação, passando para agradecer o carinho que vocês possuem por mim e dizer que vamos juntos até 2027. Seguiremos lado a lado, escrevendo lindas páginas na história do Mengão. Valeu? Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Tamo junto. Quase deu certo de voltar pro Flamengo também, mas não deu. E aí fui pro Grêmio. Mas por que não deu? Assim, eu não quero. Sabe que eu não quero falar sobre isso? Pra não voltar pro Flamengo? Porque assim. Então, assim, como eu saí de uma forma que eles não queriam, quando eu voltei, eles me fizeram uma proposta, foram na minha casa, o Marcos Braz me fizeram uma proposta pra mim. E aí eu fiz uma contraproposta. Os caras falaram, não, agora também não. Não é isso aqui e tal. E nem com a proposta que eles fizeram, eles deram continuidade. Então, assim, eles. Foram duas pessoas, os caras tipo, devolveram o cabelo da mulher. Não vamos contratar. Mas eu sabia que metade queria e metade queria. Tinha umas pessoas da Gávea que a gente tem muito como conhece todo mundo. Sim. Então os caras estavam do lado do cara e falavam, ele não quer porque você fez isso, você fez aquilo, você saiu, mas os outros querem. E nação rubro-negra, sejam muito bem-vindos aqui para a Fly Geral TV. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a situação do Di Maria, né? A torcida do Flamengo quebrando a internet após o Mancuso revelar que ele assinou positivamente para vir para o time rubro-negro. E em relação ao mercado da bola, vamos falar também sobre Léo Pereira, sobre a renovação do Pedro, que está rindo à toa. Queria destacar uma situação sobre essa renovação do Pedro, sobre o Franco Fagundes e também sobre o Matheus França, né? Parece que o Newcastle quer moleza. E quer moleza, Newcastle? Senta a bunda no pudim. Em relação à partida que o Flamengo fez contra o Bangu, muitas cobranças, a gente vai discutir essa situação com vocês, muita cobrança aí em cima da base do Flamengo. E em relação ao Rafinha, né, parece que ele tá querendo jogar as coisas no ventilador e tá jogando de verdade. Falou em relação ao Felipe Luiz, explanou ele e também explanou o porquê que ele não fechou com o time do Flamengo após sair da Grécia. Essas e outras vocês encontram agora na Fly Geral TV. E se quiserem ficar sempre bem informados, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E nação, o ex-lateral do Flamengo, Rafinha, foi no Flow Sport Clube. Se eu não me engano, é esse o nome do canal, Flow Sport Clubes. Eu vou até deixar o link na descrição aqui da live completa, mas ele revelou, ele jogou no ventilador algumas situações, né? Em relação ao Felipe Luiz, ele revelou que o Felipe Luiz não fala com ele hoje em dia, e ele não entendia o porquê, ele mandava mensagem, mas o Felipe Luiz ficou chateado assim, como nós, torcedores, e muita gente ficou chateada, né? Ele revelou que ele fez um ano maravilhoso, ficou muito feliz, foi muito intenso, mas que ele seguiu a vida dele. E aí, ele tentava falar com o Felipe Luiz, que era parceiro dele, ele também explicou ali a situação do porquê que ele não voltou. Eu já vou falar pra vocês, mas em relação ao Felipe Luiz, ele falou que, cara, o Felipe Luiz é meu parceiro. Depois que eu saí do Flamengo, tentei falar com ele várias vezes, ele não me respondia, e agora eu fui entender por quê. Ele revelou que o Felipe Luiz jamais o perdoará. Foi isso que ele descobriu, né? Que o Felipe Luiz tinha falado que nunca mais iria perdoar o Rafinha por ele ter saído do time do Flamengo depois daquele ano lindo de 2019. E realmente, cara, o Rafinha era uma das estruturas, um dos pilares ali no vestiário, era o Rafinha. E o Rafinha virou as costas, né? Falou pra caramba do Jorge Jesus e virou as costas. Então, complicada essa situação. A nação rubro-negra, ele falou, pô, imagina, se o Felipe Luiz, que é meu parceiro, ficou chateado e não fala comigo até hoje, imaginem os torcedores. Em relação a ele não voltar, ele falou que o Marcos Braz foi na casa dele, fez uma proposta, ele não aceitou, fez uma contraproposta quando ele saiu da Grécia, né? E aí, o Flamengo não retornou em relação à contraproposta e nem manteve a primeira proposta, tá? Então, acho que um jogador que quer vir pro time do Flamengo, não ficaria negociando, aceitaria logo de cara a primeira proposta e ele quis ganhar um dinheiro a mais. Então, ele revelou que essa situação aí, quando o Marcos Braz levou a contraproposta, que ele falou que uma parte das pessoas não queriam ele no time do Flamengo e outra parte queria lá dentro do Flamengo. E prevaleceu a parte que não queria ele. E que bom que realmente ele não voltou, até porque hoje em dia o torcedor lembra dele com carinho, mas ficou realmente essa mágoa depois que ele saiu. Não só da minha parte, como de muitos torcedores. Principalmente do Felipe Luiz, né? Que eram dois parceiros, vieram juntos e daqui a pouco o Rafinha vira as costas e vai embora. Legal a atitude do Felipe Luiz em relação a ficar no time do Flamengo e querer sempre o melhor pro rubro-negro mais querido do Brasil. Isso prova que ele é Flamengo de coração. Queria saber a sua opinião sobre o que falou o Rafinha. O que vocês acharam? Coloca aqui pra gente fazer aquele debate maneiro. Nação, falando sobre Di Maria, que eu já tinha falado há um tempo atrás, na época da Copa do Mundo, que o Flamengo tinha que ir atrás desse jogador, porque é um jogador que atende ali a uma demanda do time do Flamengo, que é a ponta direita em algumas situações.
Então, o Di Maria, que fez uma excelente Copa do Mundo, na minha opinião, seria uma ótima oportunidade de mercado o Flamengo poder trazer o jogador. E numa live com o paparazzo rubro-negro, o Mancuso revelou que há uns 20 dias atrás conversou, aconselhou o Di Maria a vir para o time do Flamengo. Ele falou que existia ali uma situação do Di Maria ir para o Rosário Central, que é um time onde ele fez a base dele, mas que o Mancuso, sabendo disso, ligou para o Di Maria e falou: Di Maria, você antes de ir para a Argentina tem que jogar no time do Flamengo. E eles são muito amigos, né? O Mancuso foi auxiliar do Maradona numa Copa do Mundo, onde ele criou um laço muito afetivo com o Di Maria. E segundo o próprio Mancuso, ele acenou positivamente para essa situação. E a nação rubro-negra não deixou por onde, né? Não deu mole, foi nas redes sociais. Começou a avalanche de Di Maria no Flamengo, Di Maria no Flamengo, Di Maria no Flamengo em todas as redes sociais. E isso com certeza está chegando no Di Maria, e aí depende da nossa diretoria trocar uma ideia e ver ali se a situação do Di Maria pode ser encaminhada para ele. Faz ali um contratinho de 1 ano, né? Porque é um jogador muito experiente. Para mim, só iria agregar ao time rubro-negro, faz um contratinho de 1 ano, se der certo, renova, se não der, ele vai seguir o destino dele para a Argentina. Mas eu acredito que ele vindo para o Flamengo, ele ia sentir realmente na pele uma emoção única no mundo do futebol. Queria muito saber a sua opinião. Concordam com essa possibilidade aí da chegada do Di Maria, desse pedido, né, em massa da nação rubro-negra para ele vir jogar no Flamengo, ou vocês acham que o tempo dele no futebol já terminou e ele não tem o nível para jogar aqui? Por favor, sua opinião é muito importante. E nação, eu vou falar sobre uma situação que me incomodou em relação a essa última partida. O Flamengo empatou em 1-1, o time da base, que são os jogadores ainda em formação, empataram com um Bangu que me surpreendeu. Melhor Bangu que eu já vi nos últimos tempos. Tenho quase certeza que eles vão conseguir uma vaga na próxima fase, ou no lugar do Botafogo, ou no lugar do Vasco, porque esse Bangu aí do Felipe tá bem organizado. E eu vi muita cobrança, foi isso que me incomodou, muita cobrança pro time da base em relação a essa partida. Lembrando que a média do time é 17 anos contra jogadores profissionais. Ganhamos 4 pontos. O time profissional do Flamengo jogou contra o Madureira com o time completo. Empatou com o Madureira. Então é uma coisa normal, às vezes a gente não consegue vencer todas. Importante salientar aí que a gente não perdeu nossa invencibilidade. Poderíamos ter ganho, fizemos um mau primeiro tempo, mas um bom segundo tempo. E eu vi muita gente falando que não tem o que se aproveitar dessa geração. Vamos parar para pensar, ó, Lohan, um jogador que eu já estava destacando há muito tempo, entrou, fez o gol, conseguiu fazer uma proeza que o jogador mais jovem a marcar um gol foi o Lohan, desbancou aí o Vinícius Júnior em relação a isso, não em relação ao futebol, lógico, ele ainda tem muito feijão com arroz para comer. O Ayrton, no primeiro tempo, principalmente que a gente estava mal, o Ayrton foi a válvula de escape do time. É um moleque que a gente vem falando aqui há muito tempo também, que temos que destacar ele. Cleiton foi muito bem, lembra muito o Júnior Baiano, não tinha lance de brincadeira com ele, pegava, chutava mesmo, e cara de mal, o zagueiro tem que ser isso. Goleiro, Matheus Cunha, muito bem também, para mim assumiu já a vaga aí do Hugo. Então, temos várias peças, tem outras também. Eu, se eu for falar, cada um vou jogador por jogador, cada um tem o seu brilho, né? O Mateusão, que muita gente vem criticando, é um jogador ainda em formação, é bom lembrar, né? Todos os jogadores da base são jogadores em formação. Do jogo de ontem, de anteontem, só o Rodrigo Caio, que não é um jogador da base, que é um jogador mais velho. Graças a Deus conseguiu jogar 60 minutos, infelizmente, quando o Noga entrou, se contundiu. Mas, galera, temos que ter paciência. Os jogadores em formação. Mateusão foi lá, conseguiu roubar a bola, tocou pro Lohan. Lohan fez um gol. Lembrando aí que é o primeiro jogo que ele joga como titular pelo time profissional. Então a gente tem que, assim, não é não cobrar, mas pesar a mão em relação a cobrar o time profissional e o time da base. Porque, conforme eu disse, o time da base são jogadores em formação. Queria muito saber a sua opinião. O que vocês acham aí do que eu falei? Se vocês acham que a cobrança tem que ser pesada igual está sendo com o time da base, ou se vocês acham, assim como eu, que o time profissional já são jogadores formados e o time da base ainda tem jogadores muito feijão com arroz para poder comer, e tem sim jogadores que são destaque, que podem se destacar também no time profissional em breve. Por favor, sua opinião é muito importante pra gente. Nação, agora 2 em 1 aqui em relação ao mercado da bola. Vou falar sobre o Matheus França, né, que o Newcastle acho que está querendo moleza, né, que a moleza sendo no pudim. E em relação ao Franco Fagundes, o jornalista Sebas Antonielli trouxe a informação que o Flamengo está disposto a pagar os 20 mil reais que o Nacional quer por esse meio armador. Hoje em dia a gente só tem o Arrascaeta e também o Everton Ribeiro nessa situação. Então vamos aguardar, porque esse jornalista é um jornalista credenciado, é um jornalista internacional aí que tem credibilidade no mercado. Então vamos aguardar. E em relação ao Matheus França, o Newcastle está de sacanagem com a minha cara, não é possível. Terceira proposta que eles fazem
terceira proposta recusada pelo time do Flamengo. Todo mundo sabe que o Flamengo quer em torno de 20 milhões de euros por 50% do passe do grande Matheus França, né? É uma jovem joia aí que o Flamengo tem, e uma joia aí se lapidando e se lapidando muito bem. E eles querem pagar 16 milhões de euros por 100% do passe do atleta. Vocês estão de sacanagem. Eles querem moleza, né? Conforme eu disse, que é moleza. Dá aquela sentadinha com a bunda no pudim. Porque desse jeito, irmão, vai ser impossível vocês levarem o grande Matheus França, que é uma jovem aí realidade já, né? Em relação ao time profissional do Flamengo. A gente sabe das capacidades dele, a quantidade de gols que ele tem pelo time profissional, e os caras querem levar ele na boa. Tá de brincadeira. Eu acho que pra mim 20 milhões de euros por metade do passe dele já é pouco. Os caras querem pagar 16 e 100%. Toma vergonha na cara, Newcastle. Solta o escorpião do bolso. E muita gente se pergunta como que jogadores tão jovens acabam sendo vendidos para a Europa rapidamente. Vou mostrar um exemplo para vocês. O Lohan, com apenas 16 anos, foi o primeiro jogador a marcar um gol aí com essa idade tão jovem pelo time rubro-negro profissional. E aí o jornal Marca já fez aquele destaque, né, no jornal deles. E aí os times lá de fora começam a observar, lógico, os diretores, né, já tem ali pessoas específicas olhando para a base do Flamengo, e com apenas 16 anos ele ganha praticamente uma matéria inteira no jornal Marca Internacional. Então é por isso que às vezes, né, apenas uma curiosidade aqui, que os jogadores tão jovens vão embora, às vezes com 16 anos já fazem contrato para quando completarem 18 já zarparem, assim como foi o caso do Vinícius Júnior, tão cedo, porque a imprensa internacional fica de olho em joias. E com certeza o Lohan é uma dessas joias. Fiz um vídeo há pouco tempo atrás dando destaque aí pro Lohan, e ele na primeira partida, como um jogador titular pelo profissional, teve muita frieza. E aí muita gente fala, o gol foi fácil. Galera, Gabigol já perdeu gol naquela situação, Pedro já perdeu gol naquela situação, jogadores grandes, artilheiros aí, perdem gols naquela situação. O Lohan conseguiu fazer, então parabéns, mérito dele de estar numa situação aí de destaque com apenas 16 anos. Lembrando que ano passado, ele no ano de 2022, fez 17 gols e foi artilheiro da equipe sub-17. Então isso aí não é à toa. É porque ele tem um talento, ele tem um porte físico de jogador mais velho, não de jogador de 16 anos, mas graças a Deus, assim como o Endrick, né? Endrick é um grande jogador lá do Palmeiras, o Lohan também é um grande jogador aqui no time do Flamengo. Então a gente tem que ficar de olho, até porque o Jornal Marca já falou que os times da Europa já estão ali observando essa mais nova joia do time rubro-negro. E nação, falando agora sobre Léo Pereira e também sobre Pedro, né? Pedro renovou o contrato até 2027, todo mundo viu aí no começo do vídeo ele dando um alô. E o Léo Pereira, a situação que estava muito bem encaminhada, o Vene Casagrande ele deu uma atualização, conversou com o Marcos Braz, mas vamos começar falando sobre o Pedro. Pedro fechou até 2027 e eu queria destacar uma situação. Você viu a felicidade do atleta renovando o contrato até 2027? Um jogador que tem mercado em outros países. Futebol europeu também é um futebol ali que gosta de um jogador com essas características, mas é uma situação que quando eu era pequeno, eu pensava assim, pô, vou ser jogador do Flamengo quando crescer, pô, sou Flamengo fanático, quero ser jogador do Flamengo. É o sonho de todo jogador jogar no time do Flamengo. Sendo que antigamente, jogadores nesse naipe, assim, jogadores a nível de seleção, pô, o Pedro foi para a Copa do Mundo, eles jogavam e daqui a pouco iam para a Europa, porque o Flamengo não tinha condições financeiras, nem uma estrutura legal, um profissionalismo ali na diretoria, para poder fazer contratações desse naipe. E hoje em dia, os jogadores, né, que a maioria é rubro-negro, eles vêm para o time do Flamengo, mas com a felicidade em dobro. Primeiro, com altos salários, e segundo, jogando no time do coração. Então, essa felicidade aí do Pedro estampa toda a alegria dos jogadores que são rubro-negros, fanáticos, poderem jogar e vestir o manto sagrado, nem pensando em Europa. E em relação ao Léo Pereira, uma situação que estava muito bem encaminhada, que era a renovação do Léo Pereira, o Vene Casagrande questionou o Marcos Braz, que disse o seguinte sobre a renovação do Léo Pereira. Ela está acontecendo de forma muito lenta em relação às negociações, mas que eles estão ajustando detalhes, né, para poder fazer com que essa renovação saia. Léo Pereira foi um dos principais, para mim, o melhor zagueiro do ano de 2022. Saiu do fundo do poço para poder se destacar aí como um jogador ali essencial para o time rubro-negro. E a situação da renovação dele, espero que saia o mais rápido possível, mas conforme Marcos Braz disse, vamos ter que aguardar. Estão ali fazendo de forma lenta essas negociações. Se Deus quiser, isso aí tudo vai terminar da melhor maneira possível. E em relação ao Léo Pereira, né, a gente vai ver se ele realmente é o titular absoluto
do técnico Vitor Pereira. Isso porque o técnico tem aí revelado que tem gostado muito do Fabrício Bruno. E caso o Fabrício Bruno entre, provavelmente quem saia seja o Léo Pereira e fique ali o Davi Luiz jogando pela esquerda da zaga rubro-negra. Vamos aguardar, galera, porque esse jogo sábado vai responder muitas perguntas, muitos questionamentos pra gente, né? Até mesmo pra gente saber o nível que o nosso time tá enfrentando um dos principais times aqui do Brasil.